Apocalipse, capítulo 11. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, trovões, terremoto e grande saraivada. Versículo 19. Como vimos no capítulo anterior, o dia 22 de outubro de 1844, conhecido como Dia do Desapontamento, não se referia à volta de Jesus, mas à entrada de Jesus no lugar santíssimo do santuário celeste. A visão que se segue ainda antecede o toque da última trombeta, e João contemplou exatamente o santuário de Deus. Não o santuário terrestre, até porque ele havia sido destruído quando Jerusalém foi invadida pelo exército romano em 70 d.C. A João, portanto, foi dada a ordem de medir com uma vara o santuário celeste. Esta ilustração representa uma cena de juízo que é iniciada primeiramente entre o povo de Deus, como está escrito no livro do profeta Ezequiel. Começai pelo meu santuário, Ezequiel capítulo 9, versículo 6, e como reforçou o apóstolo Pedro. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Cristo iniciou a fase do juízo investigativo pelos de dentro de casa e a encerrará pelos de fora, ou seja, aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Surge então mais um período profético de 42 meses. A cidade santa representa a Igreja de Deus sendo alvo da ira de Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Na verdade, este período corresponde aos 1260 dias proféticos do versículo seguinte, isto é, 1260 anos. Este foi o período já estudado no livro de Daniel, em que os cristãos foram perseguidos e muitos foram mortos na Idade Média, de 538 d.C. a 1798. As duas testemunhas simbolizam o Antigo e o Novo Testamento. Jesus mesmo afirmou que são as Escrituras que dele testemunham. João capítulo 5, versículo 39. Neste período, houve grandes trevas espirituais, e o termo vestidas de pano de saco aponta para um tempo em que a Igreja Romana, em seu apogeu papal, faria de tudo para ocultar as verdades da Palavra de Deus. Assim como são consideradas testemunhas de Deus, as Escrituras também receberam duas outras ilustrações, as duas oliveiras e os dois candeeiros, confirmando uma das visões do profeta Zacarias, Zacarias capítulo 4, versículos 3 ao 7, e o que compôs o salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Ninguém pode ir de encontro à palavra de Deus e não sofrer as consequências por seus maus atos. Quando Elias profetizou que não iria chover por 3 anos e meio, 1 Reis capítulo 17, versículo 1, toda a terra sentiu a tragédia de dar as costas ao assim diz o Senhor. Todo aquele, portanto, que ignora ou resiste às verdades das Escrituras será julgado e condenado por seu procedimento no grande dia de Deus. Surge então outro período profético em que a palavra de Deus seria lançada por terra, 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio. Este foi o tempo em que a França subjugou as verdades sagradas na terrível Revolução Francesa, de 26 de novembro de 1793 a 17 de junho de 1797. Dentre as atrocidades cometidas, a história revela com exatidão cada detalhe desta profecia. Primeiro, os cadáveres das duas testemunhas. Bíblias foram queimadas em praça pública. Segundo,
grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. A França tornou-se como Sodoma em imoralidade, Gênesis capítulo 19, versículo 5. E como o Egito negou a existência de Deus, Êxodo capítulo 5, versículo 2. Terceiro, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas. Foi abolida a semana de 7 dias e instituída a semana de 10 dias, e o 10º dia era dia de festas e orgias. Quarto, os 2 profetas, Antigo e Novo Testamento, foram substituídos pela deusa da razão e proibidos os cultos religiosos. Porém, as consequências de tamanha apostasia foram terríveis, e após instalar-se verdadeiro caos na França, os governantes tiveram de reconhecer a importância da religião para o bom andamento da nação, restabelecendo a liberdade de culto e os 7 dias semanais. A Bíblia novamente ganhou força e surgiram as primeiras sociedades bíblicas, espalhando as verdades de Deus pelo mundo afora. Passado o 2º ai, chegamos ao toque da 7ª e última trombeta, e as grandes vozes vindas do céu declaram a vitória final de Cristo e a destruição daqueles que destroem a terra. De onde sairá esta ordem? A Bíblia é bem clara, confirmando a profecia de Daniel, de que lá do lugar santíssimo do santuário de Deus que se acha no céu, onde fica a arca da aliança, guardiã da lei de Deus, Jesus voltará com poder e muita glória. Mateus capítulo 24, versículo 30. A Bíblia, que foi perseguida na Idade Média e pisada na Revolução Francesa, é a mesma que sobreviveu pelo poder de Deus para nos revelar hoje que a promessa do retorno de Cristo é real e está prestes a acontecer. É tempo de estarmos prontos para contemplarmos o nosso Senhor e Salvador em toda a sua glória, porquanto muito em breve será declarado. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, Exército do Deus Altíssimo. Rosana Garcia Barros.